Então, eu falei no último vídeo sobre rezar no budismo, fazer orações e aspirações. O que seria isso? Vamos dar um exemplo aqui. Uma aspiração pelo florescimento do Dharma, para que o Dharma se dissemine de forma mais ampla possível, né? Então, essa é uma aspiração, uma oração, uma aspiração para a propagação dos ensinamentos do Buda no mundo, e foi escrita por Jamyang Wangpo, mais de um século atrás, mais de 150 anos atrás. E normalmente esse tipo de aspiração mais grandioso, né, se faz ao final de uma grande acumulação de mérito, ao final de um retiro, ao final de um dia de prática inteiro, quando se fez uma coisa muito virtuosa por um certo tempo. Aí o poder dessa virtude é conectado por interdependência com essa aspiração pelo benefício, por exemplo, no caso aqui dos ensinamentos, da propagação dos ensinamentos do Buda. E essa oração também é interessante pela sua natureza não sectária, né? Tem tradições que, é óbvio, não eram claras, tradições do presente, contemporâneas, da Jamyang Wangpo, que ele não estava ciente. Por exemplo, o Zen, no Tibete não se sabia do Japão, não se tinha muita ideia disso no período que essa oração foi composta, né? O Zen foi reencontrado no Ocidente, né? Quando os tibetanos saíram do Tibete. Então, mas a gente vai ver, por exemplo, o Theravada sendo mencionado aqui. O nome dessa oração, eu vou ler a oração, depois eu faço alguma explicação, né? Ou paro para fazer alguma explicação. As poderosas palavras verdadeiras do sábio, uma oração para a propagação dos ensinamentos do Buda onisciente. Aqui essa noção da onisciência do Buda, né? O Buda conhece todas as causas e consequências kármicas, né? Tem uma grande discussão se o Buda sabe ou não consertar uma motocicleta, né? Mas ele pode manifestar, o Buda, para benefício dos seres, ele pode manifestar a ignorância quanto a algum assunto, né? Então ele pode dizer, não, conserta para mim, para o ser gerar mérito, né? Como o Buda era um rei, ele não precisava esmolar comida, né? Ele passou a esmolar comida porque era uma oportunidade da sangha, da comunidade de pessoas que se inspiravam nos ensinamentos dele, que não podiam abandonar suas vidas e se tornar monges, que elas participassem da sua vida fazendo oferendas de alimento, né? Então, o Buda não pedia comida porque ele precisava comer, ele pedia comida porque ele podia conseguir comida de qualquer jeito, trabalhar para conseguir comida porque ele era um rei, um príncipe no caso, mas ele esmolava a comida e se colocava na posição de uma pessoa, um pedinte, para possibilitar essas pessoas participarem da atividade dele, né? Então, da mesma forma, um Buda não precisa conhecer nada mais, mas ele pode manifestar desconhecimento, né? Para beneficiar algum ser que possa oferecer conhecimento. Homenagem ao Guru e a todos os Budas e Bodhisattvas. Quando a homenagem é feita ao Guru, a gente sabe que a gente está falando de uma oração do Vajrayana, né? Então aqui vai ter algum conteúdo do Vajrayana. Se falasse só dos Bodhisattvas, era do Mahayana. E se falasse só dos Budas e dos Arhats, seria uma oração ligada ao Shravakayana. Dentre os 1000 Budas desta era bem afortunada, esse Kalpa, né? Teve muitos Kalpas antes e vai ter muitos Kalpas depois. O Buda Shakyamuni é o 4º Buda dessa era que tem 1000 Budas, né? Teve 3 antes dele, ele é o 4º, vai ter mais. Às vezes falam 1002 para dar um número mais exato. O Buda Shakyamuni, né? Dentre os 1000 Budas dessa era afortunada, é o mais maravilhoso e majestoso. Raro como uma flor udumbara, uma flor muito rara, né? Você que cuida deste mundo durante esta era de conflito, é uma oração para o Buda, né? Para o Buda Shakyamuni. Mas o Buda Shakyamuni não entrou em Nirvana. Será que ele está? O Buda, ele nunca nasce, ele nunca morre de verdade. Ele manifesta o nascimento e manifesta a morte para os seres ignorantes, né?
Então, mas o Buda Shakyamuni cuida desse mundo nesta era de conflito, que é uma era considerada uma era degenerada, né? O poderoso sábio Siddhartha, a você presta homenagem. Todos os Budas, Bodhisattvas, Shravakas e Pratyeka Budas de todas as direções, grandes Bodhisattvas, toda a Sangha, né? Manjushri, Avalokiteshvara, Vajrapani, Maitreya e os demais, juntamente com os 16 Staviras, né, Arhats, os originadores do Theravada, e os 7 grandes patriarcas, os 6 ornamentos e os 2 supremos deste mundo, os 2 maravilhosos acharyas. Então, Gunaprabha e Sakyaprabha foram mestres Vinaya, né? Os 6 grandes comentadores do ensinamento do Buda são Nagarjuna, Aryadeva, Asanga, Vasubandhu, Dignaga e Dharmakirti, e os 2 que são supremos desse mundo são Shantideva e Chandragormin. E os 2 maravilhosos acharyas. Os grandiosos desse mundo são os mestres do ensinamento Vinaya, Gunaprabha e Sakyaprabha, e os 2 maravilhosos acharyas são Shantideva e Chandragormin. Os 84 Mahasiddhas, né? Mahasiddhas são seres realizados no Vajrayana, e outros, porque há outros seres realizados além dos 84, que são os exemplos mais consumados, né? Por exemplo, o Guru nascido do Lótus, e em particular o Guru nascido do Lótus, cuja bondade é incomparável. É Guru Rinpoche, que levou os ensinamentos budistas para o Tibete. E ele também menciona Shantarakshita, que foi o primeiro monge a levar a linhagem monástica para o Tibete, e Tritsundar Singh, o rei que convidou o Guru Rinpoche. Vairocana e Atisha, que são 2 mestres que ensinaram no Tibete. Vairocana um pouco na época do Guru Rinpoche, Atisha foi posterior. E os 5 patriarcas Sakya, que são Sachin Kunganimpo, Sonnansemu, Jetsun Drakpa Gyaltsen, Sakya Pandita e Chogyal Pakpa. Esses 5 patriarcas Sakya, Marpa, Milareya Pegampopa, ou seja, os originadores da linhagem Kadyu, Lama Tsongkhapa, ou seja, originador da linhagem Geluk, Manju Gosha em pessoa, ou seja, era o próprio Manjushri em pessoa, e todos os demais. Todos vocês, grandes eruditos e realizados Vidyadharas da Índia e do Tibete. Vidyadharas são detentores da visão, detentores do estado desperto atemporal, né? Então são seres realizados no Vajrayana também, como Mahasiddhas. E todas as suas deidades idams, pacíficas e iradas, Dakinis e Dharmapalas. Invocamos vocês. Voltem suas mentes de sabedoria em nossa direção e olhem por nós com compaixão. Todos esses detentores da linhagem, todos esses propagadores dos ensinamentos do Buda, eruditos, santos, seres realizados do Hinayana, do Shravakayana, do Mahayana e do Vajrayana, das várias escolas budistas do Tibete, e também as deidades que eles praticam, né? Os Bodhisattvas, os Budas, principalmente o Buda Shakyamuni, pedimos para que todos eles olhem por nós com compaixão. Qual é o tipo de compaixão que nós estamos pedindo aqui? Todos os ensinamentos do Buda, o Vinaya, o Sutra, o Abhidharma. O Vinaya é o código monástico de conduta, né? O Sutra é os diálogos do Buda com seus alunos, e o Abhidharma é uma compilação das ideias que estão nos Sutras e no Vinaya, e um estudo, né, minucioso dessas ideias. Isso tudo é a classe de Sutra, né, que corresponde ao Shravakayana e ao Mahayana, e daí vem as 4 classes de Tantra do Mantra Secreto, né, que é uma classificação Sarma dos Tantras. Ele não escolhe a classificação, nenhuma classificação Sarma serve perfeitamente. Os ensinamentos dos 10 grandes pilares da linhagem do estudo da Terra das Neves. Toni Shambhota, Vairotsana, Kawa Palsek, Shokuru Lagyaltsen, Shan Yeshede, Dronton Yawa June, Rinchen Zampo, Ngok Losawa Lurenshera, Sakya Pandita e
Gur Kalpa Letse. Todos esses aí são os 10 grandes pilares, são eruditos, né, da Terra das Neves, ou seja, o Tibete. E as 8 grandes carruagens de linhagem da prática, que são Nagyur Nyingma, Kadam, Landré, Marpakadyo, Shanpakadyo, Shije, Ishod e Shodrak, Vajra Yoga e Ojin Nindrup, a realização dos 3 Vajras. São linhagens de prática, né? Todas as tradições de Sutra e Mantra dos ensinamentos do Buda. Olhem agora e vejam bem quanto todas elas declinaram. Então a compaixão que nós estamos pedindo para toda a linhagem é que elas reparem como todos esses ensinamentos maravilhosos do Buda, essa vastidão grandiosa de várias formas, declinaram, ou seja, não são mais levadas a sério no mundo, não são mais propagadas, não são patrocinadas, não são... as pessoas não têm interesse por elas. As pessoas não conhecem nem o nome dessas pessoas. É mais pura verdade. Mesmo os tibetanos jovens, né? Só quem está no mosteiro, estudou muito tempo, pode vir a conhecer algumas dessas figuras. E enquanto, né, a gente conhece tantas celebridades aí, a gente não conhece os grandes nomes do Dharma. Então, isso é um declínio, né? A gente está rezando ao Buda para que ele, e toda a linhagem, para que eles reparem nisso, né, que tem esse declínio. Nós vamos pedir compaixão. Por que eles têm que ter compaixão? Não porque a gente está sofrendo, porque está doente, porque falta dinheiro, porque o mundo está indo para o... Né, algumas pessoas se preocupam tanto que o mundo vai acabar. Vamos, tem outros mundos para renascer e isso não adianta nada, né? Outra pessoa fez um comentário num texto meu assim: o budismo não faz nada, o mundo está acabando mesmo, e o budismo não fez nada. Bom, né? Esse mundo aqui não é o único mundo no budismo, e não adianta também, porque os outros também vão acabar, não quero te dizer nada. Então, se a pessoa vai se fiar na experiência temporária, que tipo de coisa que a gente quer no budismo é manter os ensinamentos que podem revelar a verdade para nós. Não é salvar as coisas. Salvar as coisas é importante, porque a gente, né, gostaria de viver mais tempo num planeta aprazível e assim por diante. Mas se não for agora, vai ser depois. Esse mundo não é para sempre. Esse mundo é uma bolha. Isso o Buda ensinou. Então, né, culpar o budismo que o budismo não conseguiu fazer nada para resolver a crise ecológica no mundo é uma piada, realmente. É uma coisa assim fora da casinha, né? As pessoas que escrevem às vezes pra gente. A sanga vestida de cor de açafrão, ou seja, os monges, né, os detentores da bandeira da vitória, da disciplina e renúncia. Os monges, os bodhisattvas que sem dissimulação ou hipocrisia genuinamente buscam beneficiar os outros. E os detentores do mantra da consciência intrínseca que mantêm os compromissos e praticam desenvolvimento e consumação. Os 3 tipos de praticante, né? Os monges, os bodhisattvas e os praticantes do mantra, né? Os yogis, algumas vezes se usa essa palavra. Olhe bem agora como esses praticantes foram reduzidos a pálidas imitações de suas versões autênticas, como são o mero desenho de uma lamparina. O mero desenho de uma lamparina, a lamparina não produz luz, né? O desenho de uma lamparina. Então, eles são apenas uma aparência de praticante, eles não são mais praticantes. Isso 150 anos atrás, né? Antes da invasão do Tibete. Antes de tudo isso, já tinha essa noção. Olhe para nós com seus olhos de sabedoria e nos cuide bem. Olhem por nós com seus olhos de sabedoria e nos cuidem bem em sua compaixão. Assim rezamos. Os seres dessa era maldosa, com suas 5 degenerações, são presas dos grilhões de emoções turbulentas e destrutivas. Suas ânsias e desejos. Aqueles que seguem os ensinamentos brigam uns com os outros, né? Disputas sectárias, levados pelos fortes ventos da inveja. E assim visões degeneradas se disseminam. Através dessas máculas causadas por conflitos dentro da tradição, os protetores do Dharma, guardiões de tudo que é positivo, nos abandonaram. Enquanto que os asuras guerreiros e os bárbaros preenchem o mundo. Dessa e de outras formas os ensinamentos declinaram. Hemakuno é uma expressão de pesar, né? Ó protetores compassivos, façam aumentar o poder e a força de seus compromissos sagrados. Invocando para os protetores do Dharma, que são uma classe de seres que cuidam da longevidade dos ensinamentos, são seres
com muita energia, né? Com muita... Porque seres como vocês ficariam desencorajados com a tristeza desses tempos maldosos? Ou seja, esse é o momento deles agirem. Quando as circunstâncias estão difíceis, é que eles têm que... Eles não podem se entristecer e ficar... É agora a hora deles agirem, né? Uma vez que vocês são mestres das 10 forças e possuidores dos 10 poderes, precisam sem dúvida curar e restaurar os ensinamentos. Enviem-nos professores autênticos, que sejam eruditos, disciplinados e realizados. Então nós queremos professores do Dharma que sejam eruditos, disciplinados e realizados, para assim renovar e fazer desejar o Dharma do Buda. Tanto na Índia quanto no Tibete, que a lâmpada preciosa da celebração alegre acenda fulgurante, reconduzindo a uma segunda era dourada. A era dourada dos ensinamentos, segundo os tibetanos, foi lá pelo ano 500 até o ano 800, que tinha muitos reis que patrocinavam o Dharma se expandiu muito, né? Então estamos pedindo uma segunda era dourada. Aqui não tem uma visão global ainda, que foi 150 anos atrás. Nós éramos, aqui no Ocidente, bárbaros totais, né? Sem Dharma nenhum. E que os ensinamentos não sectários do Buda, como um lótus, floresçam e desabrochem. Possam as mentes daqueles que cultivam má vontade pelos ensinamentos mudarem. Que passem a estar cheias de inspiração para a prática das 10 ações virtuosas. Possa a sanga dos detentores dos ensinamentos preencher este nosso mundo. E que a prática e o estudo aumentem e se propaguem. Possam vastas nuvens de oferendas transbordarem em todos os mosteiros e templos, e que o grande tambor do Dharma ressoe por toda parte, aniquilando os argumentos iludidos dos tirtikas. Tirtikas são pessoas que acreditam no eternalismo ou no niilismo, né? Ou seja, hereges, pessoas que sustentam ensinamentos falsos, né? Principalmente aqueles que acreditam que matar pela religião é correto. Retumbando a vitória do Dharma do Buda nas 10 direções. Possam as vidas de todos os detentores dos ensinamentos estarem seguras e possam as vidas e os méritos dos patronos aumentar. Os patronos dos Dharmas, as pessoas que patrocinam os mosteiros, os monges, a propagação dos ensinamentos, eles precisam, né, ter longa vida para sustentar os ensinamentos e precisam ter mais e mais méritos para poder continuar sustentando os ensinamentos. Possam até mesmo os nomes daqueles que prejudicariam os ensinamentos desaparecer, e possa a maneira da vitória dos ensinamentos ser erguidas nas 10 direções. Shokilodro escreveu o que surgiu em sua mente aos pés da árvore Bodhi em Vajrasana, Bodhigaya, na nobre terra da Índia. Possam essas palavras serem abençoadas de forma que tudo que expressam se torne verdade. Sarva Mangalam, né? Que tudo seja auspicioso. Isso foi traduzido para o inglês por Adam Percy em 2007 e foi traduzido para o português por mim. O Adam Percy, ele recebeu a ajuda do Tukutondu Rinpoche para traduzir essa oração. Em tibetano é Kauzan Sanje Tung Kepardo Nosa Udumvara Takparashi Sepe Du de Shinkan Yung Zungwa Tusho Junkun Jula Chaksalo Chu Sanje Shanchen Nyarandang Jamyan Chenchi Shana Doje Zin Jampa Lanso Shanchu Sembadang Neten Shojuk Etera Chempo Dun Zangling Gensho Mechun Lupun Che Naujor Wangsho Shekyu Sachi Sho Sachi Sho Kepa Kadrin Yamet Pemajun Shiso Trison Vairo Atisha Loma Nanga Nami Dapoje Jamyan Lama Lasso Gyabeki Kedan Jupe Ritsen Sognandang Idan Shitro Kandro Chokyon Sok Tukdan Nene Kulo Tukje Gong Tuten Dua Dode Numpadang Sangna Yude Chempo Nampa Shi Gongshon Sheju Lashen Shupodang Dubju Shinta Sheje Laksopa Tupten Dodon Naki Sudla Tada Shinto Nyampa Yupa Dila Shik Neshun Sutrin Nurmik
nyurmi gyalsen tok. Shempen some shanshu sempadang, dansi denshin kedok rigna shang. Teni demba rimo marmetar. Yurpa jila yeshe shenden na, nepar bonla tuje kyaptu so. Dunne nigma na du senchen na, nyomon todra de se shingwe shin. Tenla shuna tatro luma gi, tempa nantra tawe nigma ke, sokpa chendu yurpe tensel gi, diki chuchun karasho sungma ye. Gyalkan kuntu lamin lalu keng, jidang jidrar kyupe tempa nu. Kema kihu gombo tukje chen, kyonang tukdang tuksa topche la. Nune kyowe shempa shi la nga, tushu wangsha nawe na, tempa nyampa didak shochi shin, ketsun drudro tsema yupani, mangpor trune tempa sowa du, babo nisu dzogden shima yi, gaton rinshin drome barwa dang. Gyaltsen ringme pesal darla bab, de la kue soki singyu shin, kunchan tenla dundang gechur shok, tenzin gendung deyi zanglin sha, shedang drupa darashin gepar shok, tugla kangnang shupe trinsok ke, dampe shoki nashin ratu drog, mutek langpu lepa genje shin, tuten shole nampar gyalgyur chik, tenzin ke na shepa tempa dang, tempa shindak, tempe shindak sedang sunan pel, tenla nonang ningi lakma hijur, tempe gyalsen shokur drenjur shi. Então, assine meu canal. Se quiser, clica naquela sinetinha que faz a notificação chegar. Por favor, assine meu boletim informativo por e-mail. E nós nos vemos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por essa prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Ganirawe Korajin Kazumbana Wamalu Jungwene Jerezi Wantejin Jazo Ezapeka Jabadu Tenju Chi Om Sochi Jamin Jabene Jana Sawa Kunchatu Je Zetari Baben Jondo Toterum Peroni Jogizazuda Tutenju Chi Chimekone Pemazamba Osasona Jantezeno Pai Garjuan Shuki Trupiko Kusejin Zindashin Shua Jingme Tuju Trupanangi Wanchato no Tupatenor Buyen Nekopa Molura Sanelum Dileta Tutenju Chi Pemejazum Pemerizo Jepemedan Laji Kusesuan Pemacho Dramarizo Jindoni Bemelon Chidru Chi Pendanjuan Jembo Dempayori Nepadan Dembazim Pejebonan Kusenja Sentenju Chi do Sun Sanje Guru Rimpo Shengon do Kunda Dewa Jumbo Jaba Che Kusato Tuta Pasa So Adev So Jinje Lapto So Shina Sangwe Baje Jua Danzam Balon Jeru Pajen de Loba Ma Hon Baja Guru Pemasa de Ken Loja Zon Reloja Zan Lisa Sun Jaba Pedro Jusho Sunangwa Damira do Sungele Show